Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Será que as pessoas que dizem isso estão corretas? Vamos conversar a respeito nesse vídeo. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo aqui, aproveita para se inscrever. Se você gostar do vídeo, dê o like, compartilhe o conteúdo, porque isso ajuda bastante no crescimento do canal. Mas essa pergunta aqui nesse nosso vídeo é uma pergunta que me é feita com muita frequência, tanto por alunos como por gente da igreja, ou também fora da igreja. A pergunta sobre a natureza de Deus, ou seja, como a gente pode definir Deus. Evidentemente, a gente não tem condições de definir Deus de forma científica. Deus não é um objeto de estudo. Mas a gente pode sim defini-lo a partir do seu caráter. Aliás, é o que o Novo Testamento nos ensina. A ideia de que Deus se revela a nós de forma plena e absoluta na pessoa de Jesus de Nazaré. Portanto, já começo aqui como ponto de partida a dizer o seguinte: se a gente quer saber como Deus é, o primeiro passo é olhar para Jesus. Como Jesus é? Como é que ele age com as pessoas? Como é que ele age com pecadores apanhados em flagrante adultério, por exemplo? Ou como é que ele age com religiosos hipócritas? Bom, as respostas a essas perguntas irão nos dar o posicionamento mais correto sobre quem é Deus. Entende? Porque Deus não é um Deus que, por exemplo, apedreja adúlteras. Deus não é um Deus que está irritado contra pecadores. Pelo contrário, quando os pecadores são encontrados por esse Deus, o resultado é festa, é alegria na casa de Deus. E o Novo Testamento faz afirmações mais profundas sobre isso. A carta joanina descreve Deus como amor. Ela diz categoricamente: Deus é amor. Ponto. Não coloca nada depois disso. E aí vem a pergunta: por que nós muitas vezes colocamos questões depois desse ponto? Nós dizemos, Deus é amor, e aí colocamos uma vírgula e acrescentamos frase como aqui inicia esse vídeo, mas também é fogo consumidor, mas também é justiça, e assim por diante. Eu diria que há 3 razões, pelo menos, para responder ao porquê que a gente faz isso. A primeira das razões, talvez seja mais importante, é que a gente tem uma imagem distorcida de Deus. Quando a gente pensa em Deus, vem à nossa mente não o Deus que Jesus anuncia, que como já falamos aqui, em Jesus Deus se manifesta plenamente. Mas quando falamos em Deus ou pensamos em Deus, muitas vezes vem a nós uma imagem de Deus distorcida. Um Deus que é distorcido pela voz da religião, talvez. Um Deus que é distorcido pela voz da meritocracia. Um Deus que é distorcido pela voz da culpabilidade. Um Deus que é distorcido, enfim, e que coloca diante de nós também um padrão distorcido do que é amor. Então, claro, se é assim, preciso dizer que Deus é amor, mas também castiga, que também está pronto a jogar todo o seu poder contra a pessoa para oprimi-la, para de uma forma manipulá-la ou coisas do tipo. Ora, quem pensa assim precisa rever com urgência qual é o Deus que está crendo. Porque desse Deus, que é um Deus irado, que é um Deus invejoso, que é um Deus que tem uma mentalidade de uma criança de 4 anos de idade mimada, esse Deus que é contra a humanidade, contra a felicidade do ser humano, desse Deus eu me declaro ateu. Eu não creio nesse Deus. Esse Deus não é o Deus de Jesus. Esse Deus contrário ao prazer humano, contrário à alegria humana, contrário à vida das pessoas, esse Deus não é o Deus de Jesus. Ah, mas a Bíblia fala que Deus corrige. Sim, já vamos falar sobre isso. Mas o primeiro ponto aqui em questão é dizer, quem pensa assim, colocando correções ao amor de Deus, normalmente está pensando porque tem em mente uma imagem de Deus distorcida. Então, nesse caso, é preciso voltar a olhar para Jesus. É preciso, por exemplo, lembrar da declaração que Karl Rahner faz sobre Deus, uma declaração muito bela. Ele diz o seguinte: Deus é seriedade que ama alegremente, o começo que é o nosso futuro, o soberano santo que leva a cabo sua obra com grande paciência, sem pressa, sem medo de nossas queixas desesperadas, nem de nossas acusações impacientes. Olha que leitura mais bela de Deus. Um Deus que não é nosso inimigo nem nosso rival. Pelo contrário, é o nosso companheiro na jornada, que é o que Jesus ensina. Não é isso? Deus é misericordioso, como o pai da parábola do filho pródigo. Deus é compassivo. Deus está sempre diante de nós para nos sustentar, para nos ajudar a colocarmos de pé, para nos ajudar na caminhada. É por isso, aliás, que também falando sobre esse assunto, o teólogo belga Adolphe Guéchet diz o seguinte: seria muito interessante que depois do livrai-nos do mal, fosse acrescentado no fim do Pai Nosso, livrai-nos do medo. Assim como em relação à fatalidade, o cristianismo é um anúncio de não viver o temor e não nos deixarmos conduzir por ele. Dessa relação totalmente nova e extraordinária com Deus, nasce o ser humano novo e libertado. Quando São João define Deus como amor, em 1 João 4, de 8 a 16, trata-se, já não nos damos conta disso, de uma verdadeira transgressão a todas as ideias habituais sobre Deus. Eis que Deus já não é um Deus que ameaça.
Deus não é um Deus que ameaça. Esse é o primeiro passo para a gente pensar Deus como amor e corrigirmos essa noção de amor. Deus é uma boa notícia, e é uma boa notícia porque Ele ama, porque Ele é amor e ponto. A segunda razão que nos leva, talvez, a pensarmos em adjetivos extras para classificar Deus, né? Do tipo Deus é amor mais também alguma coisa, é porque nós não cremos na força do amor. Na nossa cabeça, o amor é insuficiente, o amor precisa ser corrigido de alguma forma, precisa ser acrescentado a ele um adjetivo, uma qualidade, ou um defeito, se for o caso. Mas é preciso que ele seja corrigido, porque ele, por si só, seria insuficiente para dar conta da necessidade humana. Então, Deus é amor não é suficiente. É preciso corrigir esse amor, porque Deus é amor, mas também é justiça. O que se entende que falta justiça a este amor de Deus. Deus é amor, mas também é aquele que nos corrige, o que levaria a pensar que faltaria correção a esse amor de Deus. Deus é amor, mas é fogo consumidor, que nos deveria pensar que talvez faltaria um pouco mais de zelo cuidadoso pela sua doutrina nesse amor de Deus. Mas perceba o seguinte, quem pensa assim não conheceu de fato o amor de Deus, porque o amor de Deus ele é plenamente suficiente. O amor de Deus não precisa de correções. O amor de Deus não precisa de acréscimos, não precisa de palavras extras para dar sentido a ele. O amor por si só basta. Porque tudo o que Deus faz, e sim, Deus corrige as pessoas, corrige o ser humano, Deus julga o mundo, mas ele faz isso em amor. Aliás, o termo que é tão utilizado, Deus é fogo consumidor, aparece lá na carta dos Hebreus. E se você ler o contexto da carta, você vai perceber que aquele capítulo 12 de Hebreus está falando sobre olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E tendo recebido um reino inabalável que Deus nos dá, vamos manter então essa graça de Deus. E aí ele diz, porque Deus é fogo consumidor. É que a gente lembra de fogo sempre no quesito de julgamento, de juízo. Mas o fogo no Antigo Oriente também era utilizado para purificar, para melhorar, para aperfeiçoar objetos. Então perceba, o fogo consumidor de Deus não é algo para nos destruir, mas sim algo para nos melhorar, para nos tornarmos mais humanos, mais fiéis a Ele mesmo, mais próximos dele mesmo e mais semelhantes a Jesus, o seu Filho. Este é o amor de Deus. Então o amor de Deus não precisa ser corrigido. Sobre isso, aliás, mais uma citação aqui importante, agora de um teólogo muito importante, muito necessário, que é o André Torres Quiruga, que diz o seguinte: por isso convém ter cuidado com certas acusações de excessiva brandura, pensando que isso desmobiliza e que é preciso ameaçar com a justiça de Deus, quando não com a sua ira ou pior com a sua vingança. No fundo, isso seria um terrível antropomorfismo, que mede o amor divino com a estreita medida dos nossos medos e ressentimentos, ignorando que não existe força mais invencível que a do amor, nem compaixão mais ativa. Deus não precisa odiar para rejeitar o mal com a santidade infinita do seu ser. Nem sequer deixe de amar o verdugo, mas com toda a força da graça continua trabalhando de coração para o converter. Por isso, a atitude verdadeira, a que deve moldar nossa reação espontânea diante do mal que nos fere, é a de ver a Deus já do nosso lado, compadecendo-se do nosso sofrimento, oferecendo a sua ajuda, mobilizando todos os recursos, solicitando a nossa liberdade, para, colaborando com Ele, respondendo do modo mais adequado possível. Ou seja, o amor é suficiente. Por isso que quando o Novo Testamento descreve Deus, ele escreve dessa forma. Deus é amor. Agora, a terceira causa que talvez nos levaria a rejeitar essa frase e colocar acréscimos a ela, seja talvez vinculado à nossa forma de pensar, que é muito semelhante, muitas vezes, às dos fariseus hipócritas da época de Jesus. Pois tal como os religiosos hipócritas da época de Jesus, nós também queremos utilizar Deus como mecanismo de opressão e de medo e de dor na vida do outro. Por isso que nós dizemos, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Ninguém diz essa frase pensando em si mesmo, pensando que Deus então vai me julgar, me provar. Não. Normalmente essa frase é dita para os outros. Deus é amor, mas é fogo consumidor, ou seja, eu estou morrendo de vontade de ver esse fogo de Deus consumindo a sua vida, ó meu irmão herege. Ou então, Deus é amor, mas é justiça, é porque eu estou morrendo de vontade de ver essa justiça entendida como ira divina, contrária ao meu próximo. E nesse sentido, quem age assim já está quilômetros distante do amor de Deus. Talvez nunca tenha conhecido esse amor de Deus. Porque o amor de Deus nos leva a nos aceitarmos, porque Ele nos aceita, e também aceitarmos o outro que nos cerca. Se a gente está utilizando o recurso do Deus é amor mais, e aí diz alguma coisa, tenha certeza, o que vem depois do mais
fala muito mais sobre nós mesmos que dizemos isso do que sobre Deus. Portanto, Deus é amor e ponto. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajuda o canal a crescer e a gente se vê aqui em outras ocasiões. Abraços e até!